Quando se tratar de saída em operação interestadual de mercadoria depositada por contribuinte de outra unidade da federação, em armazém geral ou depósito fechado localizado no Estado, para apuração da base de cálculo do imposto, será observado o seguinte: na saída em decorrência de venda ou em consignação promovida pelo depositante, considera-se o valor da operação o preço da mercadoria e todas as importâncias, despesas, acessórios, juros, acréscimos ou vantagens, a qualquer título, recebidos ou oferidos pelo vendedor ou consignante. Na saída a título diverso de venda ou consignação, inclusive para retorno ao estabelecimento depositante, considera-se o valor da operação o preço corrente da mercadoria no mercado atacadista do estabelecimento depositário, o qual será obtido por meio de cotação de bolsas de mercadoria ou mediante pesquisa do preço FOB comercial à vista, praticado em vendas a comerciantes e industriais, admitida a fixação do preço por valores mínimos de referência expedidos pelo subsecretário da Receita Estadual, SRE, com base na cotação da bolsa e nas pesquisas de mercado. Para efeito dessas subalíneas aqui do inciso 4º, considerar-se-ão como integrantes do custo da mercadoria produzida relativamente o que é matéria-prima, o que é material secundário e o que é mão de obra. Matéria-prima é o custo da matéria-prima consumida na produção, nele incluído os encargos de exaustão dos recursos naturais utilizados na produção. Então, inclui os encargos de exaustão dos recursos naturais utilizados na produção, dentro do custo da matéria-prima. Material secundário é o custo de todos os materiais e insumos consumidos direto ou indiretamente na produção, inclusive de energia elétrica. Então, material secundário é o custo de todos os materiais e também insumos que foram consumidos direto ou indiretamente na produção, ainda que seja energia elétrica. E a mão de obra? Mão de obra ela pode ser humana, ela pode ser tecnológica. Mão de obra humana é o custo da mão de obra do pessoal, próprio ou de terceiro, utilizado direto ou indiretamente na produção. Acrescido dos encargos sociais e previdenciários. Então, você acresce encargos sociais e previdenciários na mão de obra humana. Mão de obra tecnológica é o custo de locação, manutenção, reparo, prevenção. E também os encargos de depreciação dos bens representados pelas máquinas, equipamentos e ferramentas. E também instalações e similares, utilizados direto ou indiretamente na produção. E isso inclui imposto sobre propriedade e seguros. Então, ele está sempre incluindo alguma coisa aqui, em todas essas alíneas. Ao acondicionamento, todos os custos diretos e indiretos necessários ao acondicionamento dos produtos, inclusive mão de obra, pessoal e tecnológica. Então, tudo isso é integrante dos custos de mercadoria. A matéria-prima, o material secundário, a mão de obra humana ou tecnológica e também ao acondicionamento. Falando desse mesmo assunto aqui, será observado o seguinte, aquelas alíneas, aquelas subalíneas estavam falando aqui dessa parte de matéria-prima, material secundário, lá naquela composição do custo. Os custos serão apropriados por fase de produção, apurando-se os valores dos produtos em elaboração e acabados. E para avaliação de estoque será utilizado o custo médio ponderado móvel. Os custos incorridos em período de inatividade serão incorridos aos estoques dos produtos em elaboração ou acabados. Então, aqueles custos de período de inatividade vão ser incorporados aos estoques dos produtos em elaboração ou acabados. Nessa hipótese aqui do inciso 10 do caput desse artigo, a gente vai incluir também a base de cálculo do imposto. Vamos incluir também na base de cálculo do imposto, quando for o caso, os valores cobrados a título de acesso, adesão, ativação, habilitação e disponibilidade, assinatura, utilização de serviço, bem como serviços suplementares e facilidades adicionais que otimizem ou agilizem o processo de comunicação. E isso independe da denominação que lhe seja dada. Vamos lá ver o que está nesse inciso 10. Inciso 10. Na geração, emissão, transmissão, retransmissão, repetição, ampliação, recepção de comunicação de qualquer natureza, por processo ainda que iniciada ou prestada no exterior, o preço do serviço, a base de cálculo é o preço do serviço, ou nas prestações sem preço determinado, o valor usual, corrente, assim entendido, praticado na praça do prestador de serviço ou na sua falta aquele constante nas tabelas. Então, está falando de comunicação. E vai incluir nessa base de cálculo, quando for o caso, os valores cobrados a título de acesso, adesão, ativação, habilitação, disponibilidade, assinatura e utilização dos serviços,
bem como serviços suplementares e também facilidades adicionais que otimizem ou agilizem o processo de comunicação, independentemente da denominação que lhe seja dada. Para efeito do inciso 19, não se considera produção própria a transformação de material adquirido com acobertamento fiscal, realizada no local da obra e cujo produto seja nela aplicado. Então, não se considera produção própria a transformação de material adquirido com acobertamento fiscal. Vamos dar uma olhadinha nesse inciso 19. Na execução por administração empreitada de obra hidráulica ou de construção civil, contratada com pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, vai ser o valor do material empregado, é a base de cálculo. Quando de produção própria do executor, observado exposto no parágrafo 5º. Então, a gente está aqui no parágrafo 5º. Nesse caso, não se considera produção própria a transformação de material adquirido com acobertamento fiscal, realizada no local da obra e cujo produto seja nela aplicado. Parágrafo 6º. Na hipótese de despacho aduaneiro antecipado, numa hipótese de despacho aduaneiro antecipado, os valores da linha D do inciso 1 do caput desse artigo deverão ser estimados. Vamos dar uma olhada, então, nessa linha D do inciso 1. Olha só, o inciso 1 está falando dos bens importados do exterior, mercadoria ou bens. Seria aquele valor constante do documento de importação. E ele fala para a gente olhar a linha D. Quaisquer despesas, inclusive aduaneiras, cobradas ou debitadas ao adquirente no controle e desembaraço da mercadoria, ainda que venham a ser conhecidas somente após o desembaraço. Então, nesse caso, havendo um despacho aduaneiro antecipado, os valores daquela linha que a gente acabou de falar deverão ser estimados. Então, você vai ter que estimar esses valores dessas despesas. Parágrafo 7º. Não se inclui na base de cálculo do imposto o valor da gorjeta relativa ao fornecimento de alimentação e bebidas por bares, restaurantes, hotéis e estabelecimentos similares. Isso desde que ela seja limitada a 10% do valor da conta. Então, você não vai colocar no valor da base de cálculo essa gorjeta se for limitada a 10% do valor da conta.